Bom, vamos estar com atenção agora? Ok? Estávamos só à espera que vocês chegassem. Então vamos começar, porque daqui a bocado há missa e Pois. nós não podemos depois estar a utilizar o espaço da igreja enquanto decorre a missa. Ora, o meu nome é Nuno Costa, eu sou funcionário da Câmara Municipal de Lagos, sou técnico superior de Património Cultural e Arqueologia e uma das minhas funções é divulgar o património que existe na cidade de Lagos e no concelho de Lagos. E então, já que vocês estudam em Lagos, começo por perguntar quantos é que são mesmo de Lagos? Daqui de Lagos? Portanto, são poucos. Tomás, também és? Lagos. E quantos de vocês é que sabem quantos monumentos nacionais existem em Lagos? Não fazem ideia? Não querem arriscar? 16. Bom, isso é demais. Quem nos dera a nós. Para vocês terem uma ideia, o Estado português e os outros países arranjaram uma forma de proteger o património e uma dessas formas é atribuir classificações. A mais baixa será imóvel de interesse municipal, depois surgem os imóveis ou sítios de interesse público, depois surgem os monumentos nacionais, que é a categoria mais importante, que é onde está o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, por aí fora, e onde está também a Igreja de São Sebastião. A Igreja de São Sebastião é monumento nacional desde, deixem-me virar a minha cábula para não enganar ninguém, desde 1924, portanto, há 100 anos, há mais de 100 anos já, que é monumento nacional. E porquê é que é monumento nacional? Porque esta igreja foi construída em 1490 e desde 1490 até aos dias de hoje foi incorporando arte, elementos artísticos, elementos construtivos e uma história toda que envolve a igreja que faz com que ela tenha importância, ou que deveria ter importância, para a cidade. Mas, pelos vistos, como os meus amigos não sabiam que isto era monumento nacional, nem fazem ideia quantos monumentos nacionais há em Lagos, que eu vou dizer que são 3. Um é esta igreja, arrisquem lá os outros 2. Se faz favor. Não. A estátua do Infante? Raramente as estátuas são monumentos nacionais. A Igreja de Santo António é monumento nacional, sim senhor. E falta um, que está à vista de toda a gente, sempre. Sempre. Ali mais à frente vê-se um bocadinho. As muralhas da cidade de Lagos. As muralhas, os castelos, as igrejas, os sítios arqueológicos, às vezes pela sua importância e pela sua raridade, são considerados monumentos nacionais. Mas agora vamos contar a história como é que apareceu aqui esta igreja. Não começou por ser uma igreja deste tamanho. Nós em 1325 tínhamos aqui uma igreja mais pequena, que era a igreja da Nossa Senhora da Conceição, era uma ermida, e essa ermida ficava fora das muralhas da cidade. As muralhas que nós conhecemos hoje já são umas muralhas tardias que circundavam todo o perímetro urbano. O perímetro inicial seria mais ou menos onde está a estátua do Infante Dom Henrique. Essa zona onde está a igreja de Santo António é que seria a primeira zona amuralhada. Isto tudo depois foi um acrescento. Aqui à volta só havia hortas e casas das pessoas que trabalhavam no campo. E então, como as igrejas que haviam em Lagos eram pequenas, decidiu-se fazer uma igreja maior em 1490. E esta igreja deixou de ser consagrada a Nossa Senhora da Conceição e passou a ser consagrada ao São Sebastião. Porquê? Porque o São Sebastião era o santo que combatia as doenças, as pestes, tudo o que acontecesse de mal na saúde de uma pessoa. E naquele tempo não havia médicos. Como não havia médicos, só quem tinha acesso à medicina eram as pessoas que tinham maior poder económico, o que é que se fazia? Ia-se ter com o Santinho, com o São Sebastião, e rezava-se ao São Sebastião para curar os males que a pessoa tivesse. Ora, o bispo Dom João de Melo, em 1463,
mandou construir uma capela aqui na antiga ermida de Nossa Senhora da Conceição, para que as pessoas pudessem fazer uso das suas orações ao São Sebastião para as curar. Mas como Lagos estava envolvida nos descobrimentos e estava envolvida na navegação marítima, e tal como acontece nos dias de hoje, se vocês se lembrarem, os primeiros sítios, vocês estão lembrados da fase do Covid. O primeiro sítio onde o Covid chegava eram os aeroportos. As pessoas vinham infectadas de um sítio e onde o primeiro sítio que começavam a infectar era a zona onde desembarcavam. No tempo das navegações marítimas, como forma de contacto com outras populações e outros países, outros reinos, funcionava da mesma maneira. Os barcos chegavam aqui, as pessoas desembarcavam e se trouxessem papeira, sarampo, fosse o que fosse, o primeiro sítio a ser infectado era sempre a cidade onde eles desembarcavam. E então fazia sentido ter uma capela dedicada a São Sebastião para as pessoas orarem para São Sebastião as curar. Ora, se fazia sentido ter uma capela, mais sentido fazia ter uma igreja maior, que acolhe mais gente e pode curar mais pessoas. E é por isso que surge esta igreja em 1490, mais de 500 anos, para ficar dedicada ao São Sebastião. Do que resta da antiga ermida, resta pouca coisa. Nós sabemos que existia aqui, há escritos que foi transformada, mas o que sobrou mesmo foi o portal que nós vamos ver agora. Importam-se levantar e venham comigo, se faz favor. É um dos elementos mais importantes desta igreja. Não sei se repararam na entrada, no pórtico ali da entrada, é muito despido de decoração, ao contrário deste. Este está todo decorado. Seria esta a entrada principal da antiga ermida da Nossa Senhora da Conceição. E tal como nós hoje utilizamos, se calhar arranjar um bom exemplo, os emojis e os likes para dizer qualquer coisa, têm sempre um significado, ou gostamos ou não gostamos, ou gostamos muito. Toda a simbologia que está aqui neste pórtico, todos os elementos têm um fator simbólico. Se vocês virem aqui mais perto, mais próximo, portanto, isto seria a entrada da igreja. E quando se entra dentro da igreja, convém que a pessoa, segundo a religião católica apostólica romana, convém que a pessoa vá com o espírito limpo e com bons pensamentos. Uma das maneiras de provocar isso é através destes elementos simbólicos. O que está no meio ainda não se chegou à conclusão do que é, provavelmente seria alguma coisa ligada ao encomendador desta obra. Há pelo menos 3 pórticos semelhantes no Algarve, um está em Faro, outro está aqui e o outro está em Silves, o que quer dizer que haveria aqui alguma escola onde se praticasse este tipo de escultura estrutural e também que havia dinheiro, porque encomendar uma obra destas era caríssimo. Provavelmente os encomendadores desta obra, até porque isto tem um estilo renascentista muito precoce aqui nesta zona do Algarve, estaria associado a famílias que residiam em Lagos, porque quando Lagos foi conquistado aos muçulmanos, os nossos reis concederam aos cavaleiros que vieram ajudar na reconquista da cidade, que foi conquistada em 2 vezes, à primeira não tiveram sucesso, à segunda lá conseguiram conquistar a localidade e os muçulmanos, antes de se irem embora, destruíram praticamente tudo o que podiam, queimaram as casas, pegaram fogo aos silvos, pegaram fogo aos barcos que tinham na praia e foram-se retirando para os lados de Faro, por terra, uns por terra, outros por mar, tentando deixar uma política de terra queimada e não deixar nada. Nesse momento da reconquista, os nossos reis atribuíram a quem ajudou a conquistar este território benefícios. Uns ganharam terras, outros ganharam direitos de concessão. Um desses exemplos é o direito de concessão de pescas.
e instalaram-se aqui famílias que ajudaram a conquistar o Algarve, que eram de Génova, de Milão ou de Veneza, por exemplo. E como o Renascimento começou primeiro em Itália e Lagos apresenta um elemento artístico com essa novidade, quer dizer, ou pressupõe-se, que foram as famílias daqui, com o seu dinheiro e com as suas verbas conquistadas através dos negócios da pesca, que encomendaram esta novidade aqui para a ermida de Nossa Senhora da Conceição. E tudo isto, como eu vos disse, para entrar dentro da igreja, tudo isto tem um fator mágico ou simbólico, que faz de conta que a pessoa passa por aqui e fica com o espírito limpo. Se vocês atentarem aqui nesta parte da escultura, vão ver, por exemplo, um pássaro a debicar uma perna. Ou seja, está a comer o pecado. O que é que se fazia às pessoas antigamente que se portavam mal? Eram açoitadas, às vezes eram executadas e eram deixadas em exposição para servir de exemplo e eram comidas pelos pássaros. Portanto, a pessoa ao passar por aqui tem ali aquele sinal do pecado e do castigo e, em princípio, tem a obrigação de limpar os seus pensamentos impuros ou menos próprios para poder entrar dentro da igreja. E também temos aqui duas águias que se chama águias adragonadas, que é esta que está aqui e a outra que já se vê mal, que deveria de estar ali daquele lado. Infelizmente já se desfez. Se nós formos ao brasão da antiga Junta de Freguesia de São Sebastião, vemos que a importância da obra artística é tão grande que foi incorporado no símbolo da freguesia e que distingue a nossa freguesia, a extinta freguesia de São Sebastião, para outras freguesias. Estão aqui as duas águias adragonadas. Mas a nova freguesia de São Gonçalo, que juntou as freguesias de Santa Maria e São Sebastião, viu-se na obrigação de manter o respeito pela história e incorporou também as duas águias adragonadas. E agora, como este elemento era muito importante e tinha custado... Funciona. Tinha custado muito dinheiro, quando ampliaram a igreja, não o jogaram fora e reutilizaram nesta fachada que está voltada a sul. Vocês olhando para esta igreja e tendo em conta que é de 1400 e... Foi o que eu disse? 92. 90. Estão dois a mais. E sendo monumento nacional, como eu vos disse, a legislação que atribui a categoria de monumento nacional tem uma série de obrigações para com estes, faz com que o Estado tenha uma série de obrigações para com estes monumentos e estes sítios. Por exemplo, é obrigada a ser conservada, não pode haver intervenções que descaracterizem ou que façam com que o monumento ou o sítio fique afetado na sua imagem. Vocês olhando para o que aqui está, o que é que vocês acham? Só para esta fachada. Qual é a vossa opinião? Acham que está como foi construída em 1490? Bom, nova não podia estar, não é? Já são 500 anos. Mas acham que está cuidada? Digam alguma coisa. Penso que sim. Não, penso que até certos pontos. Eu, enquanto profissional, se tivesse que me pronunciar sobre o estado de conservação desta igreja, diria que era quase de abandono. Quase de abandono. Ainda há bocado tentei-vos mostrar as duas águias adragonadas, uma já desapareceu. Há 6 anos atrás estava ali. Estas persianas de plástico acham que condizem com um edifício de 1490? Não se pode aqui fazer nada, segundo a lei que protege e classifica estes edifícios como monumento nacional, sem a autorização de uma entidade que agora se chama Património Cultural Instituto Português.
Antigamente era a Direção-Geral de Património Cultural, já se chamou Instituto Português de Património Arquitetónico, muda de nome, mas a função é sempre a mesma, vai mudando de nome. O problema é que não cumpre a sua função. E é aí que as pessoas que moram na cidade e os técnicos das câmaras têm que chamar a atenção para vocês, não se esqueçam que isto tem mais de 500 anos, se eu mostro isto com gosto e não sou de cá, e gosto da história que está aqui, que estão mais de 500 anos de história aqui, vocês então têm uma responsabilidade ainda maior. Se isto chegou até aos nossos dias, sempre que encontramos alguma coisa que não está bem, nós devemos chamar a atenção, nem que seja um e-mail a dizer, olha, façam lá qualquer coisa. Recentemente isto foi chumbada a autorização para fazer obras de conservação aqui nesta igreja, mas há outras coisas que se podem ir fazendo. Por exemplo, reparar o telhado é uma intervenção que tem alguns custos, mas não implica grandes custos. Uma pintura no exterior também não implica grandes custos. Isto que vocês veem aqui, a queda do reboco e a exposição dos elementos que constituem a estrutura da parede, vai provocar a entrada de água lá para dentro e depois nós lá dentro vamos ver como é que isso se reflete nas obras que estão lá dentro e no estado geral da igreja. A outra coisa que eu gostava de salientar, ninguém disse nada acerca da selva que está lá em cima, na torre da igreja. Em 2012, a cúpula, que é aquela parte arredondada que está no topo da torre, esteve quase a cair, mas depois a Câmara Municipal de Lagos substituiu-se ao Estado e arranjou a cúpula da torre. Infelizmente não arranjou o resto da torre, que é o que sustenta a cúpula. Quer dizer, arranjou-se o que está por cima, mas o que sustenta aquilo não foi arranjado. Custou 12.000 euros. Não foi assim grande coisa. O festival de foguetes que se faz na passagem de ano custa 6 ou 7 vezes mais. Portanto, era fazer menos 1 minuto de foguetes e tínhamos a igreja a durar mais uns anos. Pronto, e agora que já vimos aqui um bocadinho da parte de fora, vamos ver como é que isto se reflete tudo lá para dentro. Vocês conhecem as outras igrejas aqui de Lagos? A de Santo António, por exemplo? Não conhecem? A igreja de São Sebastião e a igreja de Santa Maria. Como eu vos disse, o início desta igreja era fora da muralha da cidade e aqui moravam as pessoas mais pobres. E então, quando se resolveu fazer esta igreja grande, houve um terremoto e destruiu as primeiras igrejas que haviam, grande parte das primeiras igrejas que haviam dentro da cidade de Lagos. Depois fez esta, e esta criou-se paróquia quer dizer que tem um território independente. E então, a paróquia de Santa Maria, que tinha os direitos de receber as doações das pessoas mais ricas que moravam dentro da parte amuralhada e das doações das pessoas mais pobres que moravam do lado de fora, que eram quem produzia a comidinha e o gado e as galinhas e as vacas e o leite e por aí fora, para oferecer também à igreja. Não viram com bons olhos que fosse criada outra freguesia, não tinha acesso ao dinheiro, mas tinha acesso aos bens. E esses bens eram sempre vendíveis. Portanto, houve aqui uns anos em que houve uma guerra que durou até quase ao princípio do século passado, entre as duas paróquias. Chegavam a discutir quem é que tinha a igreja maior. Qual é que era a igreja mais antiga? Mas isto estava tudo escrito. Era uma questão dos padres andarem a discutir uns com os outros por causa dos direitos que vinham com o território. Uma das coisas que a paróquia de Santa Maria chegou a fazer foi criar um sistema de multas para os paroquianos da paróquia de São Sebastião. Se alguém da zona de São Sebastião fosse visto a cantar ou a dançar na zona da paróquia de Santa Maria, ficava obrigado a pagar uma multa. E o mesmo era as procissões. A paróquia de São Sebastião incluiu nos seus regulamentos que se as procissões da paróquia de Santa Maria passassem por dentro do território da paróquia de São Sebastião, cada pessoa que passasse tinha que pagar uma multa à paróquia de São Sebastião. Portanto, isto em termos de igreja foi um bocado demasiado conflituoso e sem aquela prática de somos todos iguais e somos todos irmãos. Às vezes as coisas não são bem assim. Vamos lá ver a parte de dentro.
para vocês perceberem o que é que está ali escondido. Se compararmos a decoração do outro pórtico de entrada com este, vão ver que este não tem praticamente nenhuma decoração. Tem a coroa ali ao meio e tem as flechas do São Sebastião e praticamente mais nada. Tem estas rosáceas aqui. Portanto, não houve grande investimento na ampliação da igreja. Agora vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Vocês sabem o que isto é? São Sebastião, Não, senhor. Jesus, Este elemento da igreja, sabem o que é? Venham para aqui, se faz favor. Bom, não é a primeira vez que entram dentro de uma igreja, pois não? O que é isto? Não sei bem o nome, mas acho que serve para batizar. Eu acho. Muito bem, isto é a pia batismal. Isto é um dos elementos mais importantes da igreja, que é o que faz com que as pessoas que não pertençam à comunidade cristã, através do batismo, passem a pertencer. Tem que passar por este ritual. E quem está aqui? Quem é que foi que batizou Jesus? Não me digam que vocês do Natal só conhecem a parte das prendas. Santo Antônio. Santo Antônio. Não. São José. Baltazar. São José. São José era o suposto pai terreno de Jesus. Santa Maria. Mais. Epá, por favor, esforcem-se lá um bocadinho. Então vamos dar uma voltinha e no fim voltamos à pergunta. Porque isto é importante. Como eu vos disse, uma das principais práticas para entrar dentro do culto do cristianismo é o batismo. Sem o batismo não há mais nada. Sem batismo não havia religião cristã. Houve Jesus Cristo, mas Jesus Cristo foi batizado. E é esse ritual que vai dar início e que vai diferenciar a religião cristã também das outras religiões que existiam na altura, que haviam muitas. Ainda hoje há. Então vamos passar a descrever aqui alguns elementos aqui da igreja. Vocês acham que é pequena, que é grande? O que é que acham? Grande. Acham que há aqui alguma coisa que se destaque no tempo, umas em relação às outras? Portanto, pilares já existiam desde há muito tempo. Os romanos, os gregos utilizavam pilares. Acham que está aí algum outro elemento na igreja que não condiga uma coisa com a outra? Está por toda a volta da igreja. Estes painéis de azulejos que são do século XVIII e que muito provavelmente não eram para esta igreja. Como é que se pode chegar a essa conclusão? Se vocês repararem, os painéis não batem certo com os espaços. Estão cortados, não estão certos e, por norma, isto era um elemento artístico muito caro. Quando se encomendava, tirava-se bem as medidas e os painéis eram feitos à medida dos espaços onde iam ser instalados. Muito provavelmente o que aqui está é um reaproveitamento de alguma casa que não os aceitou, ou que arranjou outros melhores, ou que não gostou deles, e que os doou à igreja e que vieram para aqui. Então também não estavam cá. Portanto, é outra parte da história. Vocês da Bíblia conhecem alguma coisa? Viram algum filme, alguma série?
o filme. Muito bem. Então vais ser o meu especialista. Em Poadas de Jesus está ali. Está aqui. Estes quadros todos que nós vemos aqui à volta, estes maiores, são de 1590, estão atribuídos a um pintor que seria o Álvaro Dias. No entanto, não existe documentação, há suspeitas, mas não existe documentação que comprove exatamente isso. O que nós sabemos é que o Álvaro Dias fez pinturas para várias igrejas e o estilo artístico condiz com o estilo que ele costumava utilizar. Aqui neste quadro, isto, como eu vos disse, isto tem tudo uma simbologia, as pessoas na altura não sabiam ler nem escrever e a melhor maneira de comunicar alguma ideia às pessoas era através da imagem. Ainda hoje se faz isso. O que nós vemos aqui, não sei se vocês conseguem ver sem o reflexo, isto é uma das passagens da Bíblia em que Jesus Cristo vai a carregar a cruz, perde as forças, cai, e os soldados romanos escolhem uma pessoa, das que estava a assistir, escolhem uma pessoa para ajudar Jesus a carregar a cruz. Essa pessoa é Simão de Cirene e aparece aqui representado. Quer isto dizer, em termos da Igreja, que umas vezes por outras temos que ser uns a ajudar os outros a carregar a cruz, ou a carregar os problemas, que uma pessoa sozinha não consegue resolver tudo. Mas o mais importante que este quadro tem vocês conhecem os soldados romanos? Já viram soldados romanos? Nunca viram o Asterix? O Gladiador? Ou uma coisa assim do género? Sabe? Tem uma ideia de como é que se veste um soldado romano. Já sei, Júlio César é o imperador. Os soldados que aparecem ali, não sei se vocês conseguem ver, mais do lado direito do quadro, não têm nada a ver com os soldados romanos. Se nós formos à Itália, nós vemos esta mesma passagem da Bíblia pintada com soldados romanos, da mesma época. Em Portugal, o que o pintor Álvaro Dias fez foi pintou os soldados que via e, sem querer, tirou uma fotografia aos soldados que andavam aqui em Lagos. Portanto, aquele estilo de armadura e vestimenta de soldados são a vestimenta e as armaduras que se utilizavam em 1590 quando o pintor pintou. Ele não tinha ideia como é que se vestiam os soldados romanos. Portanto, pintou os nossos. Logo, isto é um elemento histórico que permite ver como é que as coisas aconteciam na altura. Passamos aqui ao outro quadro. Isto é outra passagem da Bíblia. Quando Jesus é retirado da cruz, e por norma, eu já percebi que vocês da parte da religião cristã não percebem muito, mas por norma fala sempre em 3 Marias. Este quadro tem 4. Tem 4 Marias. Suspeita-se tem ali a Maria, mãe de Jesus, que está com a mão em cima do braço dele. Tem Maria Madalena, que aparece sempre com os cabelos à solta, que está a segurar nas pernas de Jesus. Tem Maria Salomé, que está a chorar com o lenço. E tem outra Maria, que supostamente será Maria Cleófas, uma tia de Jesus Cristo, uma irmã da mãe de Jesus. O que é interessante é que nós vemos dezenas e centenas de quadros destes e só aparecem 3 Marias. O nosso tem 4. Logo por aí, é melhor que os outros. As personagens que nós vemos ali do lado direito são 2 personagens que intervieram na parte de resgatar o corpo de Jesus Cristo aos romanos e fazer-lhe um sepultamento de acordo com os rituais judeus, porque Jesus Cristo não era cristão, era judeu. Foi uma nova forma de interpretar os escritos judaicos que se veio a chamar depois cristianismo. 1590, portanto 100 anos depois da Igreja ter sido construída. Qual foi a data que eu disse? 1500 e...
90. Vocês fazem ideia qual é a data do bolor que está a circundar um quadro de 1590? Acham que isto é normal? Das duas, uma. Ou o quadro não devia de estar ali, ou o bolor não devia de estar ali. Os dois ao mesmo tempo. Não fica bem. Aqui temos a Nossa Senhora de Fátima. Conhecem a Nossa Senhora de Fátima? Já foram a Fátima? Já foi. Não há muito a dizer, porque isto é uma novidade do século XX, portanto aqui não há muito a dizer. Passemos aqui para a outra parte. Venham para aqui, venham. Este altar é o altar do Santíssimo Jesus Cristo. Esta figura tem uma data, é recente, foi feita em Braga, nós sabemos, mas o importante deste sítio é que Lagos tinha escravos, teve sempre escravos. E como as pessoas escravas tomavam conta dos filhos e das famílias das pessoas da cidade, para não serem impuros, eram também batizados. E era-lhes permitido o casamento na igreja. E era-lhes permitido ter filhos. O que não lhes era permitido era frequentar o mesmo espaço das pessoas mais ricas. Como esta igreja ficava fora da cidade e era uma igreja, e continua a ser, das pessoas menos favorecidas da cidade, há notícias de haver aqui um quadro da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e que esta capela era dedicada ao culto das pessoas que eram escravas. Podiam vir aqui praticar a sua religião. Até se nós, quando estivermos ali no meio da igreja, nós vamos ver a decoração do frontispício aqui das capelas e são diferentes. Um tem elementos a negro e o outro tem elementos a branco, para distinguir, fazer a distinção dos sítios. Supostamente, não há evidências disto estar tudo escrito. Aqui no altar da igreja, obrigado. Não, a gente entra por aqui. Sim. Ora, aqui há alguns elementos que nós podemos ver que são importantes para a história. O primeiro são estes capitéis, que é o que está no topo da coluna. Tem os brasões do bispo que mandou construir a igreja. Normalmente hoje nós, quando vamos a um edifício novo, vemos lá inaugurado por fulano tal, inaugurado pelo Presidente da República, inaugurado pelo Sr. Primeiro-Ministro, inaugurado pelo Presidente da Câmara, e a maneira na altura que se tinha de fazer isso, para deixar o nome para o futuro e dar importância à família, era deixar o brasão da família nas obras que se faziam. Portanto, estes capitéis estão aqui para assinalar isso mesmo. E estão logo à entrada para o altar-mor. Este altar não é o original. Sabe-se que do original resta a parte do centro. Tudo o resto caiu com o terremoto de 1755. Esta igreja sofreu pouco com o terremoto. A cidade foi completamente destruída. Esta igreja sofreu pouco, mas ainda teve alguns problemas
que ainda hoje subsistem. Se vocês se puserem aqui e olharem para ali, vocês vão ver que há aqui uma parte da igreja, estas colunas do lado esquerdo, estão inclinadas para a esquerda. Há um afastamento que não é propositado. Até porque se olharem depois aqui para cima, para o centro, isto chama-se uma abóbada canhão, conseguem ver uma fissura que vai de uma ponta à outra. Quer isto dizer que a igreja está a abrir ao meio. Há uma solução técnica para resolver isto, de engenharia, mas provavelmente ficará para a frente. Ali, em vez de termos Jesus Cristo, que é o que aparece normalmente no altar das igrejas, temos a Nossa Senhora. E esta Nossa Senhora tem uma história muito engraçada. Quando esta Nossa Senhora apareceu, deu à costa ali na meia praia dentro de um caixote. E os pescadores vieram avisar uns monges que viviam aqui num convento aqui mais abaixo, ao pé de onde está mais ou menos o Pingo Doce agora, ali naquela zona, que tinham encontrado um caixote com uma Nossa Senhora. Os monges foram lá para ir buscar para resgatar a Nossa Senhora. O pároco aqui de cima de São Sebastião conseguia ver a meia praia toda, viu que se passava alguma coisa e deslocou-se para lá também. O pároco de Santa Maria, que tinham bens nos sítios, nos conventos e noutros sítios religiosos, que não eram igrejas, escondiam, acabavam por retirar tudo e levar para as igrejas. Porque os soldados franceses não tinham respeito nenhum aos monges nem às freiras, mas às igrejas tinham algum respeito. E então, por essa altura das invasões francesas, Nossa Senhora acabou por sair do convento onde estava e veio para aqui e nunca mais saiu daqui. O que resta da tribuna original, portanto, será aquela parte do meio, toda decorada, custou muito dinheiro a fazer. Todo o resto que nós vemos aqui à volta é uma reconstrução já feita depois de 1755. E como não havia dinheiro, vocês sabem que o mármore é um elemento nobre, é uma coisa cara de trabalhar. Como não havia dinheiro, a solução técnica para criar a ilusão de riqueza é este tipo de pintura. Vocês veem aqui, e que vem aqui, que é mármore. Chama-se marmoreamento, que é pegar na madeira, que é um material menos nobre, e dar-lhe uma pintura a imitar a pedra mármore. Os outros elementos que temos aqui é o São Sebastião. São Sebastião aparece sempre cravado de flechas. Tem uma história atrás dele que justifica isto. São Sebastião era um soldado romano, fazia parte dos elementos que protegiam o imperador e não gostava de ver a forma como os cristãos estavam a ser tratados. Na altura, os cristãos serviam apenas como escravos e elementos para jogar para o circo, para serem comidos pelos leões ou por aí fora. Coisas horríveis. E o Dom Sebastião, que na altura não se chamava o São Sebastião, que não se chamava São Sebastião, tinha muita pena dos cristãos e foi dizer ao imperador que não devia tratar as pessoas daquela forma. O imperador não gostou da notícia ou da informação e mandou matá-lo. Supostamente ele foi morto com flechas pelos seus próprios homens, que faziam parte da força do pelotão dele, foi morto com flechas e foi atirado ao rio. Mas ele não morreu. Foi encontrado, foi tratado e assim que recuperou, converteu-se ao cristianismo e voltou a ter com o imperador e dizer, está a ver, afinal os cristãos não devem ser tratados mal porque o Deus dos cristãos salvou-me. E o imperador não teve de meias medidas, dessa vez mandou espancá-lo até à morte, esquartejá-lo, que é cortá-lo aos pecados, e mandou jogá-lo nos esgotos da cidade de Roma. E dessa vez já não voltou. No entanto, a coragem que ele demonstrou, ao ir 2 vezes desafiar a atitude do imperador, valeu-lhe a qualidade de santo. Ali temos o São José, que é o pai de Jesus Cristo.
aparece sempre com um lírio branco na mão, que é um sinal de pureza, e um manto castanho, que é um sinal de ligação dele à terra. Tudo tem sempre um símbolo. Um pouco mais magnífico, suporte. Tudo tem sempre um significado. Acham que essa abóbada vai durar muito tempo? Não. Estão a ver o que é que a umidade faz? A pintura acaba por desaparecer. Hoje em dia já existem umas técnicas de tirar uma fotografia, que é uma espécie de radiografia à parede, que nós conseguimos ver pelos elementos que lá estão quais eram as cores que lá estavam e até o desenho. Só que, como tudo na vida, custa bastante dinheiro. Lá estavam e até o desenho. Só que, como tudo na vida, custa bastante dinheiro. Aqui falta-me uma figura. Ontem não, eu tenho domingo. Vamos lá ver se vocês conseguem saber. Não conseguem. Quem seria esta figura que aqui está? Fazem ideia de quem seja? Não? Pronto, Jesus. Há quem diga que esta cruz, vocês sabem que nós tivemos o rei, o nosso rei Dom Sebastião, que tem uma estátua lá embaixo no centro da cidade, que foi combater Alcácer Quibir e que morreu lá. Há quem diga que esta cruz acompanhou a missão militar portuguesa e depois voltou. A cruz voltou, mas o nosso rei nunca chegou a voltar. E aqui temos uma figura. Vocês acham que é um homem ou que é uma mulher? Mulher. Porquê? Não. Normalmente tem aquela Nossa Senhora que está ali, costuma estar aqui deste lado. Não fazem ideia. Na história da crucificação de Jesus Cristo, há duas personagens que aparecem sempre. Há várias versões da Bíblia, há vários escritos, mas há duas personagens que aparecem sempre. Um é a mãe de Jesus e a outra é São Tiago, que era muito novo e era muito bonito. Ele aparece além com aquele manto vermelho naquele quadro, está atrás de Jesus Cristo. Se vocês forem olhar para os rostos das figuras dos homens todos que estão ali, ele é o mais novo e o mais bonito. E aqui, a maneira como se veste as figuras também tem importância. Manto vermelho. E se vocês repararem, tem umas mãos grandes e tem a maçã de Adão. Portanto, a forma de representar uma figura nova e bonita, que era um conceito que existia na Idade Média, era pôr um homem a parecer-se com uma mulher, porque as mulheres é que eram bonitas, não eram os homens. Passemos agora aos apontamentos. Ora, temos aqui, novamente, três figuras da história. São Francisco Xavier, que andou a espalhar a religião cristã pelo Oriente e lá morreu. Temos o Menino Jesus ao centro. Sabemos que este Menino Jesus foi oferecido pela família Telo, que era uma das famílias ricas da cidade, e o que as famílias ricas normalmente faziam para expiar os seus pecados era fazer ofertas à igreja. E temos aqui uma Nossa Senhora
da Ascensão, que aparece em cima de um globo, que será o mundo, que significa que a Nossa Senhora é Rainha do mundo. Na história da Bíblia há duas figuras que sobem ao céu, em corpo. Uma é Jesus Cristo e a outra é a mãe de Jesus Cristo. Mais ninguém. Tudo o resto só vem em espírito. Só estes dois é que foram em corpo para o céu. E então ela aparece com o pé, se vocês repararem, tem um pé à mostra e está a pisar a cabeça de uma cobra, porque ela domina o mal, e faltam ali os anjinhos. E o que é estranho nesta figura é que esta Nossa Senhora tem um manto e tem uns olhos, tem um rosto, se vocês se aproximarem mais, com uma tipologia artística do Oriente. Quer isto dizer que não foi produzida em Portugal, nem no território europeu, provavelmente foi uma encomenda que foi feita por algum português que estaria na zona de Macau, China, Japão, encomendou esta obra e mais tarde esta obra veio parar aqui à Igreja. Não está totalmente identificada a data, mas andará entre o século XVII e o século XVIII. Para vocês verem melhor o simbolismo que está ligado à Nossa Senhora, se vocês repararem, ela está nesta posição, que é a posição da Ascensão, vai a subir. Aqui temos outra vez a Nossa Senhora, noutra das interpretações, aparece com a coroa. Venham lá que a gente tem que se despachar. Mas logo é a missa. Aparece com a coroa porque é rainha. Por baixo dos pés dela tem uma nuvem com anjos, porque é rainha dos anjos. E novamente a presença da cobra ali à volta. Aqui não tem o pé em cima da cobra, mas ali naquela tem. Isto está tudo ligado. Como eu vos dizia ainda há bocado sobre as pinturas e as imagens, venham cá, venham aqui por dentro. Olhem para cima, ainda se vê alguma coisa. Olhem para os lados, já não se vê nada, praticamente nada. Já desapareceu. Há 5 ou 6 anos atrás ainda se conseguia ver aqui alguma coisa. Quem veio cá naquela altura ainda teve sorte. Provavelmente, se vocês voltarem cá daqui mais algum tempo, já não vão ver os traços que ainda aqui estão e a decoração que ainda está ali. Estão a ver este cantinho? Estão a ver o que a umidade faz? É muito mau. Vamos só ver aqui mais 2 quadros e depois vamos a... Foi um santo que enquanto foi padre, escreveu muito sobre as regras da Igreja e escreveu tanto que o convidaram 3 vezes para ser bispo e ele recusou. Ser bispo era muito bom, ia mandar em alguém, tinha menos trabalho, mas ele recusou, foi humilde, recusou, quis continuar a fazer as suas funções e quando morreu foi convertido a bispo. Foi convertido a santo. As 3 recusas do convite a bispo estão aqui em baixo. São os 3 chapéus, o chapéu que os bispos usam, que agora não me recordo o nome, mas estão ali representadas. Como eu vos disse desde o princípio, tudo tem um significado. E o significado deste santo aqui é transmitir a mensagem às pessoas que devem de ser humildes, que não devem de ser soberbos, que não devem de querer poder. Por outro lado, temos aqui o São Vicente, que tem uma história muito engraçada. Há quem diga que São Vicente esteve ligado à criação
do Reino de Portugal, que mexeu as suas influências junto do Papa, porque só se podia ser rei ou ter reinado ou ter um reino com autorização do Papa, e que o São Vicente lá conseguiu mexer os seus cordelinhos e conseguiu influenciar o Papa para que o Reino de Portugal pudesse existir. E o engraçado, vocês olharem aqui para esta parte da costa, isto faz lembrar o quê? Pintura da costa. Quem é que disse ainda há bocado que ia à Ponta da Piedade? Ninguém falou na Ponta da Piedade ainda há bocado. Já foram à Ponta da Piedade? Conhecem o recorte da costa? Se olharem para ali, estes leixões, que são as pedras que são isoladas, que saem da água isoladas, isto é a representação da costa aqui de Lagos. Quer dizer que o pintor, o Álvaro Dias, esteve aqui e os barquinhos pintou o São Vicente como se estivesse aqui em Lagos. Normalmente as imagens que aparecem da cidade aparecem sempre com a meia praia cheia de barcos. Sempre cheia de barcos. E vocês, se voltarem cá outra vez, como é que a gente sabe que isto pertence tudo ao mesmo autor? Se repararem no chão, em todos os quadros, o chão está pintado da mesma maneira. Se repararem nas mãos, em quase todos os quadros, há uma pessoa com as mãos na mesma posição. Porque os artistas antes para já não pintavam um quadro sozinho, isto ia demorar uma eternidade. Tinham sempre ajudantes e aprendizes. E, por exemplo, um aprendiz aprendia a desenhar uma mão a segurar qualquer coisa. E então, quando chegava à parte de desenhar um quadro em que fosse preciso aparecer alguém a segurar alguma coisa, era esse artista que ia desenhar essa mão. E só desenhava a mão. Depois vinha outro, desenhava as roupas. Vinha outro, desenhava o rosto. E era assim que a coisa funcionava. E num instante, numa espécie de cadeia de montagem, num instante se conseguia produzir uma obra. Senão isto demorava dezenas de anos a produzir. Mais uma vez, se olharem aqui para a base do quadro, espero que agora já estejam em choque com o Estado. Agora vamos aqui ao meio, antes de sairmos. Este tipo de igreja chama-se uma igreja com 3 naves. Dos pilares para lá é uma nave, esta é a nave central e aquela ali é outra nave. Se olharem agora para os frontispícios das capelas, vão ver que a decoração é diferente. Aquela tem losangos e círculos brancos e a outra não. Sente. Um dos padres que passou cá pela igreja resolveu passar pela Maximato ou pela Leroy ou uma coisa dessas e comprou este tipo de pinto. Mas eles não se lembram, não sabem. A cabeça foi decapitado por ter batizado Jesus. Praticamente foi ele que deu o início. Ai, está cada vez pior. Ora, como eu vos disse, tudo o que a Igreja faz tem um significado, ou pretende transmitir uma mensagem. Volto a repetir, a maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever, tivemos reis que não sabiam ler nem escrever, sabiam assinar o nome deles e mal, e então a melhor forma de transmitir uma mensagem às pessoas é pelas imagens, e esta foi uma das formas que surgiu, principalmente pela mão da Ordem dos Franciscanos, que foi uma ordem religiosa dentro do cristianismo, que tenta explicar às pessoas que isto é a vida é uma passagem, passa muito depressa, no momento somos bebés, no outro momento somos uns velhotes, e depois acabou-se.
O que sobra é isto, são os ossos. Portanto, do ponto de vista dos cristãos, há que tratar de uma coisa mais importante do que o corpo, que é a alma. E é isso que é importante fazer. Para isso, há que seguir um conjunto de comportamentos, que são os comportamentos que a Igreja indica. A nossa Igreja indica umas coisas, a religião muçulmana indica outra, a hindu indica outra, mas o objetivo é todo o mesmo. É condicionar um conjunto de boas práticas da pessoa com a sociedade para poder alcançar alguma coisa melhor noutra vida ou noutro mundo. Se vocês, eu não sei se esta porta ainda abre. Já não abre. Já não abre, infelizmente. Já não abre, está toda empanada. Durante cerca de 300 anos construíram-se muitas capelas parecidas com esta. A mais famosa é a que está em Évora. Não sei se vocês foram lá em alguma excursão da escola, normalmente as excursões das escolas vão lá, que tem um dizer à entrada que é: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É uma coisa muito sugestiva. No Algarve temos 3 capelas destas, só 3. Já foram mais, mas com o terremoto destruíram-se muitas e depois não houve investimento na sua reconstrução, porque também já não fazia sentido a mensagem. Temos uma em Lagos, uma em Alcantarilha e outra em Faro. A de Faro tem lá escrito: para aqui a considerar que a este estado há de chegar. Portanto, entre o nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, e o para aqui a considerar que este estado há de chegar, a mensagem é clara. É portarem-se bem, senão não salvam a alma e o corpo é só isto. Venham cá, aproximem-se, não tenham medo. Aproximem. Uma das coisas importantes aqui é esta tela que aqui está, coitadinha, está nos seus últimos dias, que tinha, na altura podia ser chamado uma grande novidade. Vocês estão a ver que na tela tem a marca de ter tido lá uma cruz, mas a cruz desapareceu, já não se sabe onde é que está. E mais uma vez, nós vimos ali o São Tiago, que está aqui com o manto vermelho, novamente, parece uma mulher. Se vocês olharem, a cara do São Tiago é tal e qual uma mulher, mas é ele. E como é que se sabe que é ele? Ali dentro, o artista fez as mãos muito grandes e a maçã de Adão. Aqui, como não podia fugir à ordem que lhe deram para desenhar o quadro, fez uns pés gigantes. Se olharem para os pés, são enormes. E tem os pés à mostra. A outra figura não tem os pés à mostra. Para mostrar que era o homem. Dá medo de caveiras. A cruz desapareceu e a tela está, como estão a ver, não tem tratamento, está quase a ir. Os ossos têm a sorte de estar aqui este tipo de porta que permite que entre umidade suficiente e calor suficiente para que eles nem apodreçam, nem se desfaçam em pó. Portanto, foi uma coisa mais ou menos bem feita. No entanto, precisava de tratamento. Isto já está também nas últimas. Dá medo de caveiras. Aquele elemento que está ali em cima é um dossel que não pertencia aqui, foi alguém que ofereceu e resolveram espetar com ele ali em cima com duas estacas de ferro que racharam logo a estrutura do... Não mexas. Os crânios parecem muito pequenos, não é? Não são crânios, são caveiras. Dá a ideia que eram só crianças, mas não eram. As pessoas antigamente eram muito menores do que agora, tinham uma estatura muito menor. A alimentação era diferente, não se crescia tanto, engordar era um luxo.
E pronto, isto é a parte final. Temos ali uma De- caveira. A Câmara pode ajudar. Quem tem a obrigação, tal e qual como as estradas que nós temos, não é a Câmara que tem a obrigação de fazer uma autoestrada até Portimão. É o Estado, é o país. A Câmara, quando muito, faz as estradas municipais e conserva as estradas secundárias. Não se mete em coisas grandes. Isto é do Estado. E nós temos dezenas de castelos, dezenas de igrejas espalhadas pelo país, assim a cair ao abandono. Se formos à Itália, é uma coisa normal, que eles têm tanto que não conseguem dar conta de tudo. Nós aqui achamos um mosaico romano, ai meu Deus, é o fim do mundo. Tivemos cá os romanos, isto é uma coisa valiosa. Nós vamos à Itália, damos um pontapé numa pedra, aparece um mosaico romano por baixo. Portanto, tudo tem a ver com a raridade da coisa. Isto que aqui está, neste momento, é uma coisa rara. E por ser raro, é que é monumento nacional.